Fala turma, tudo bem com vocês? Gente, sou Matheus Brito, estou aqui hoje no consultório do Dr. Giovanni, que foi meu professor de semiologia na faculdade, né? Ele que é dermatologista, e eu gostei tanto da aula dele, cara, que eu falei assim, ó, quando eu for gravar conteúdo para a internet, gravar esse modelo aqui, né, de conversas com profissionais, ele seria um dos convidados, e aí estamos aqui hoje tendo esse prazer, né? Como é o primeiro vídeo, é o 01 desse tipo aqui, desse formato, né? Eu vou me apresentar um pouco mais assim, com mais riqueza de detalhes. Depois eu passo para o Lucas e para o Giovanni também se apresentarem, beleza? Eu sou o Matheus, gente, estou no 8º período, no momento da gravação desse vídeo, né? Estou no 8º período de medicina na Faculdade de Ciências Médicas, em Minas Gerais, em BH. Eu fui durante 8 anos professor de matemática, trabalhei em cursinhos, em colégios aqui em Belo Horizonte, na rede privada, principalmente, não só em BH, no interior de Minas também. Então, sou apaixonado por medicina e também apaixonado por educação. Então, esse projeto nosso aqui, essa roda de conversas, né, faz parte, é um braço de um projeto meu e do Lucas, né, relacionado à educação médica, né, é um projeto que a gente está desenvolvendo de educação médica, beleza? Bom, pessoal, eu sou o Lucas, eu sou sócio aí do Matheus no projeto Padrão Ouro, e a gente está desenvolvendo aí, sou muito apaixonado por audiovisual, também sou da sala dele de medicina, faço medicina, gosto do audiovisual, do empreendedorismo, e hoje a gente está aqui com o Dr. Giovanni para a gente falar um pouquinho aí de dermatologia, de medicina, de lifestyle, de empreendedorismo, de tecnologia, de finanças, o que ele pensa para o futuro, o que ele vê aí na questão da medicina, na questão da inteligência artificial, e vamos conversar com ele aí, perguntar várias coisas para ele. Né não, doutor? É isso aí, prazer pessoal, meu nome é Giovanni, sou médico dermatologista aqui em Belo Horizonte, me formei também nas Ciências Médicas em dezembro de 2020, iniciei a residência de dermatologia em março de 2021 e hoje sou professor e dermatologista aqui na cidade. É um prazer estar com vocês aí, fazer parte desse 01 do programa. Legal demais, vamos embora. Show de bola. Doutor, é o seguinte, como que você escolheu a medicina? Ou a medicina te escolheu? Como é que foi esse processo? Desde pequenininho? Ou teve alguma influência aí? Você ficou em dúvida com outra profissão? Como é que foi esse processo de escolha pela medicina? Legal. Desde a infância, assim, na verdade, gostava muito de programação, de internet. Eu acho que eu nunca pensei que iria para medicina. Lá por volta lá do meu ensino médio, 15, 16, 17 anos, eu tenho uma prima que é dermatologista e que eu acompanhei durante muito tempo e me inspirou. Eu vi ela ali atendendo, não só como dermatologista, mas como médica da família, de todo mundo ali, dos pais, dos avós. E aquilo ali mexeu comigo. Falei, pô, aquilo mexe com a gente, né? Eu falei, eu quero aquilo ali pra mim, quero seguir essa carreira pra mim. Então eu escolhi tanto a medicina quanto também a dermatologia. Eu cheguei na faculdade não com a certeza da dermatologia, mas com a certeza da medicina e com quase certeza da dermato. A certeza da dermato veio um pouco mais pra frente, mas eu já tava com o pé lá. Show de bola, legal demais. Então foi um mix, né? Então teve uma influência de família e uma decisão também assim pessoal, né? Bacana. Qual que era a outra área que você pensava em fazer? Dentro da medicina? Não. Outra profissão. Ciências da computação. Nada a ver. Olha, Eu programava quando eu tinha 14 anos, eu era bem nerdão, assim, programava jogos e tudo mais, algumas coisas também fora de jogos, sabia algumas linguagens de programação, hoje em dia eu não sei mais nada, mas eu estudava por conta própria na época. que legal. E teve alguma coisa que te fez mudar, assim? O que foi? Não, foi total questão de vivência ali mesmo no dia a dia da família, assim. Eu tive alguns problemas familiares de saúde e tudo mais, avós, que mexeram comigo, aquele impacto ali familiar, assim, a medicina chama a gente, né, quando a gente vê esse tipo de coisa. Então foi muito mais essa vivência familiar de perto que me fez despertar para a medicina. E o que te fez ir para ciências médicas? Perfeito. Por que você foi para ciências médicas? Gente, para ser sincero com vocês, desde sempre eu sempre quis as ciências médicas. Quem me conhece lá da escola sabe que era a minha primeira opção, sempre quis estudar na instituição e não sei te falar muito por quê. Ciências médicas me remetia a um lugar menor na época, assim, mais acolhedor, mais família. E quem estudava lá, de fato, era um ambiente mais família, que todo mundo conhecia todo mundo, uma coisa mais, vamos dizer, menor. Então, assim, eu tinha vontade de estudar nas ciências médicas desde sempre. Entendi. Você falou de colégio, você estudou aonde? Eu formei no Santo Antônio, estudei também no São Tomás de Aquino e também no Pio XII, mas eu me formei no Santo Antônio. Entendi. Show de bola, legal. E quando que você bateu, né, que era dermato? Em qual momento? Ó, bateu o martelo, legal. dermato. Ó,
foi por volta lá do 5º período mais ou menos. O currículo hoje mudou muito em relação ao que era no passado. Antes a gente tinha muitas especialidades, né? A gente rodava muito nos rodízios, então a gente tinha dermato na semiologia, dermato 1, dermato 2 e dermato 3. Então meu primeiro contato, se não me engano, foi no 5º período, que a gente rodava nos leitos da Santa Casa, nos doentes internados lá, nos leitos de dermatologia, com a Maria Silvia. E aquilo ali mexeu muito comigo. Quando eu entrei lá no leito de dermatologia da Santa Casa, tive aula com ela, falei, pô, é isso aqui mesmo. Entendi. Então teve a influência da Maria Silvia, ela é preceptora lá da Santa Casa também, chefe de serviço lá, nota 1000. Show de bola, maravilha. E aí, assim, essa pergunta eu queria fazer porque, na minha cabeça, né, eu não conheço tanto a dermato, né, só assim, o que um acadêmico do 8º período conhece, eu imagino que a dermato tem 2 mundos, né? Tem um mundo das patologias, assim, a parte mais clínica, né? Clínica, né? Os pacientes adoecidos, mesmo com lesões, etc e tal. E tem a parte estética, né? Perfeito. E aí você entrou mais motivado a parte estética ou a parte clínica ou as duas? Como é que foi assim? Agora já pensando na dermato. Depois nós vamos voltar para falar da residência também. Claro. Mas assim, como é que foi o que te fez escolher dermato? Foi mais a parte clínica ou a estética? Vamos lá, eu escolhi com certeza pela parte clínica. Tem a menor dúvida, assim, que me despertou paixão foi a parte clínica. Inclusive, quando eu entrei na residência, eu nem imaginava que eu gostava da parte estética, sendo bem sincero. Hoje eu sou apaixonado pela parte estética, meu consultório tem muito, né? E também sou apaixonado pela dermatologia clínica de doença. Então foi um mix dos dois, mas o que me chamou para dermatologia foi disparado as doenças mesmo. E assim, você acha que agora a gente falando de empreendedorismo, pensando nessa área, você acha que isso te influenciou em alguma questão para escolher ou foi mais pelo coração e tal? Não, assim, o fato, eu até gosto, sempre gostei de empreender, hoje eu tenho um amor por isso, faço isso diariamente, mas eu não pensei na dermato voltado para empreender. Isso aí não, então você é o tipo de cara que empreende com o dinheiro que você faz na medicina. Com certeza, 100%, 100%, Entendi. dentro da própria medicina. Meu empreendimento hoje é meu próprio consultório, é onde eu invisto meu tempo, meu dinheiro, meu esforço, tudo é aqui dentro. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta assim, claro que você não precisa abrir valores, mas se fosse para você colocar sua renda hoje num gráfico pizza, de quanto que vem aí mais ou menos do consultório, você acha que é totalmente consultório, quanto vem de investimentos externos e tudo, ou há outras áreas que você gosta de atuar assim, qual seria mais ou menos aí uma porcentagem? Legal. Então, assim, eu gosto de dividir isso em duas perguntas. Por quê? Existe o faturamento e o tanto que você ganha com aquilo ali, mas nem tudo que você ganha você põe no bolso. Isso eu acho que é o primeiro erro dos médicos, né? O médico ganha, sei lá, 5 mil reais, ele põe 5 mil reais no bolso e vai gastar os 5 mil, né? Então, assim, se for considerar o que eu ganho, o consultório hoje faz mais de 50% da minha renda, certamente, mas nem perto do que eu ganho eu coloco no bolso. Na verdade, a maior parte eu reinvisto aqui dentro. Então, se for considerar ganho, vamos dizer, bruto, mais de 50%, vamos colocar aí 60% da pizza, vai por volta disso. Agora, se for colocar o que eu boto no bolso mesmo do consultório, pô, aí é 20%, cai bastante, porque eu reinvisto muito aqui dentro em diversas etapas dentro do consultório, né? Processo, estratégia, gestão, né? Com certeza. E você tem mais gente trabalhando com você aqui, tanto na área de marketing, às vezes audiovisual, alguma coisa para as redes sociais que seja. Porque a gente sabe que você tem um Instagram forte, né? Já é o Instagram que produz conteúdo. E a gente quer saber se você tem mais gente te ajudando ou Tem. Olha, hoje eu tenho um gestor de tráfego que faz meu tráfego pago. Tenho também um videomaker que funciona mais como freelancer, na verdade. Quando eu quero fazer algum tipo de conteúdo específico, hoje inclusive ele veio gravar, eu aciono ele. Tenho também as meninas que ficam aqui, que são meu braço direito aqui do consultório. E eu, basicamente isso aí. Esse já time é uma aí. equipe formada, é um time grande aí, né? Isso aí. Depois nós vamos voltar para continuar falando de business, né? A gente quer falar aqui sobre inovação com você também, é um assunto que a gente se interessa, né? Até porque nosso projeto chama, né, Plataforma Padrão Ouro, é um projeto de educação médica que usa a internet, né? A gente quer te ouvir sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, vamos voltar na parte da residência, porque para você acessar a residência da Santa Casa tem que fazer uma prova, né? Tem que fazer uma prova. E como e o pessoal tem, né, a galera, principalmente os internos, né, de medicina, tem essa tensão com relação à preparação para a prova de residência. Como é que foi o seu processo? Perfeito. A escolha de um cursinho, enfim. Perfeito. Olha, primeira coisa eu quero deixar claro que não existe aqui certo e errado, né? Não existe fórmula mágica certa para aprovação. Isso é completamente individualizado. Talvez o que foi melhor para mim pode ser que não seja melhor para outra pessoa.
Vamos lá. Raquel, minha mulher, ela era um ano na minha frente na faculdade de medicina, ela formou na PUC, neurologista hoje, e ela percebeu na época que os colegas que faziam 2 anos de cursinho, muitas vezes desempenhavam pior que os colegas que faziam apenas no 6º ano. E ela falou, ela estava no 5º ano, eu estava no 4º ano na época, ela falou assim, pô, Giovanni, estou ansioso, mas eu estou vendo que algumas pessoas que eu conheço que fizeram 2 anos não estão tão bem assim, comparando com quem fez 1 ano. Eu acho que eu vou fazer só 1 ano mesmo e tudo mais. Bom, assim foi, ela fez 1 ano só no 6º ano, e ela me deu feedback. Pô, esse negócio é muito cansativo, se você quer fazer direito tem que estudar muito, vai te sugar muito, então assim, 1 ano bem feito já é muito e já vai te tomar muito tempo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, confesso para vocês que na 2ª semana ali de aula das ciências médicas, eu vi meus colegas de turma fazendo forca no quadro de palavras do medicurso, eu fiz medicurso. E aquilo ali me deu uma ansiedade, assim, pô, quero dermato, uma coisa super concorrida, queria fazer na Santa Casa, uma vaga, assim, tô ficando para trás. Deu aquela sensação que eu tava ficando para trás da galera. Só que eu resolvi ter calma. Falei assim, olha, eu conversei com a Raquel de novo, a gente deu uma acalmada, falei, ó, não vou fazer medicurso esse ano, e vou fazer apenas no 6º ano. Então, o meu 5º ano foi totalmente voltado para a faculdade. Eu não estudei absolutamente nada voltado para residência médica. Zero. Nem questões? Nada, nem questões. Zero. Nada. Meu 6º ano, não. Fiz medicurso na minha época. Hoje eu sei que existem diversos cursinhos. Na minha época existia apenas o medicurso. Tinha mais um despontando aí. Mas eu fiz medicurso, então, no meu 6º ano. Minha rotina, assim, como eu queria dermatologia, eu queria muito na Santa Casa, era a minha primeira opção. Minha rotina de estudos não foi uma rotina, vamos dizer assim, de todo saudável, né? Uhum. Você tem que abdicar de muitas coisas na sua vida para estudar. É o que eu falo. Se você quer aquilo que todo mundo quer, você tem que fazer aquilo que ninguém faz. Nada difícil nem fácil. Nada, né? Então, como que era a minha rotina, basicamente? Na segunda-feira, eu estudava a primeira aula do medicurso. Terminada essa aula, eu decorava toda a aula. Na terça-feira, fazia revisão ativa dessa aula e fazia pelo menos 300 questões, mais ou menos, dessa aula. Anotava todas as questões que eu tinha feito, pontos chaves, pontos de erro, fazia um caderno de erros e acertos. Quarta-feira, segunda aula. Quinta-feira, revisava essa aula de quinta, mais 300 questões da aula de quinta. Sexta, sábado e domingo, eu revisava todas as aulas, questões que eu já tinha feito, tanto no caderno quanto as aulas propriamente ditas. Sensacional. Você passou de primeira? Passei de primeira. Uma vaga? Uma vaga. E hoje em dia na Santa Casa é uma ainda? Hoje temos 4 vagas de residência lá. Já aumentou um pouquinho, né? Mas a concorrência continua... Com certeza, não, dificílimo. Eu queria te perguntar um negócio de rotina que você falou que é interessante. Isso aí é uma coisa que a gente até está vivendo um pouco, né? Porque a gente acabou abdicando das férias para conseguir desenvolver o nosso projeto. E é uma coisa que você falou, que às vezes as pessoas deixam de fazer as coisas para conseguir o que é mais difícil. E atualmente, assim, você é um cara que consegue manter uma rotina equilibrada? Você acha que chegou num ponto? Você quer melhorar isso? Como que é a sua rotina atualmente? Olha, minha rotina atualmente, assim, eu tenho sede de crescer. Assim, eu acho que meu prazer, isso para mim não é vamos dizer, um peso. Eu quero crescer mais no consultório, eu quero crescer mais na vida. Então, eu vivo em função disso. Então, eu trabalho todos os dias, de 7 da manhã até às 6 horas da noite. Todas as noites eu durmo em casa. Eu acho que isso já é uma vantagem para os médicos de modo geral. Mas é isso, eu trabalho todos os dias aí pelo menos 12 horas por dia. Mas não é um peso para mim, eu amo o que eu faço, amo. Isso eu acho que é o ponto principal. Até falando aqui pro pessoal, né? Faça, gente, aquilo que vocês amam. Não existe mais na medicina especialidade que dá dinheiro, especialidade que não dá dinheiro. O mercado está todo saturado. A chance de você dar certo e vingar no mercado é fazendo aquilo que você gosta, né? Cara, você entrou num ponto assim, eu ia perguntar sobre isso, agora você já deu tem a deixa aí já, vou perguntar. Sobre dicas para as pessoas, para os nossos colegas aqui, para a gente também, sobre como escolher especialidade, né? Porque a gente está falando aqui, a gente está fazendo perguntas sobre carreira, sobre business, sobre dinheiro, né? Mas eu queria saber o que você elencaria hoje em dia, na medicina de hoje, como aí requisitos para a escolha de uma especialidade. E o quanto que a questão financeira, o business, teria de peso nessa escolha, entendeu? Perfeito. Então, assim, eu acho que hoje, tenho certeza, o top 1 de escolha de especialidade é, de fato, fazer aquilo que você gosta. Não existe hoje especialidade que dá dinheiro, especialidade que não dá. O mercado como um todo está saturado de generalistas e saturado também de especialistas. Tem dermatologista aí aos montes, oftalmologistas aos montes também. Então, a chance de você se destacar no mercado, né, só porque você é especialista, essa chance é uma chance basicamente zero. Então, hoje, ser bom profissional técnico do ponto de vista técnico mesmo da medicina é uma obrigação, não é um diferencial mais, né?
Então você tem que ser um bom profissional técnico. Agora vem a outra parte da medicina hoje que de fato te exige, caso você queira crescer, né? Que é a outra parte do fundo, a gestão, estratégia e tudo mais, que também faz parte, né? Entendi. E qual que é o peso por exemplo, da internet, da exposição à internet nesse crescimento, né? Porque você falou que o técnico, né, já não diferencia ninguém. Isso. Quando você falou que o técnico não diferencia ninguém, já vem na minha cabeça assim, que o marketing, né, pessoal, o desenvolvimento pessoal, as soft skills, né, são muito importantes. Com certeza. E dentro dessas soft skills, quanto que a internet, a exposição nas mídias tem um peso, assim, na sua opinião? Perfeito. Então, assim, qual que é a minha visão? A técnica não diferencia, mas, como eu falei, ela é obrigatória. Se você não é um bom técnico, né, bom naquilo que você faz do ponto de vista de medicina, você não vai dar certo. Isso é um fato porque tem muita gente no mercado. Então, se tem muita gente boa no mercado de fora, imagina você que não é bom de fora, né? Não vai dar certo mesmo. Hoje, na verdade, o marketing é só uma pontinha do retorno que você pode ter com sua especialidade. Acho que o retorno maior vem de outras decisões, por exemplo, gestão de equipe, fundamental. Você tem que ter pessoas com uma boa remuneração, né? Felizes de trabalhar ali do seu lado para elas te darem aquele retorno. Né? Colaboradores? Colaboradores, é fundamental, né? Você tem que ter uma estratégia desde a chegada do seu paciente no consultório até a saída da porta dele, ou até quando ele chegar em casa, para você estar próximo do seu paciente. Acho que não cabe mais, por exemplo, aquele médico estrela, né? No PhD em determinada especialidade e fica sentado num trono igual um rei, né? Não conversa com o paciente, não tem relação médico-paciente boa. Eu acho que, por exemplo, se for elencar em marketing, seria lá embaixo, relação médico-paciente, proximidade com o paciente, desde o momento que ele chega lá no WhatsApp até o final, traz muito mais impacto, com certeza. Tem uma outra coisa curiosa sobre a sua pessoa, que é o fato de você dar aula numa faculdade. Perfeito. Eu imagino que a sua agenda deve ser uma agenda super concorrida, né? Tem muitos pacientes, com certeza, porque você é um cara super bem preparado, né? E um ótimo profissional. Por que dar aula numa faculdade? Por que investir nessa área, na docência? Perfeito. Qual que é o benefício que você vê nisso? Ou você faz não só por um benefício financeiro e tal, porque gosta mesmo? Como que é essa questão? Perfeito. Assim, acho que tem 2 pontos principais aí da docência. Primeiro, disparado, é porque eu gosto. Eu amo dar aula e trocar essa experiência com os alunos de modo geral, né? Então, o primeiro ponto disparado seria isso. O segundo ponto é que dar aula te força sempre a se manter ali atualizado. Então, assim, é um jeito de você estar sendo cobrado, né, indiretamente pelos alunos ali, perguntando. O aluno faz uma pergunta, às vezes você não sabe, olha, vou estudar, me manda essa pergunta de novo. Então, aquilo ali sempre te força a se manter atualizado. Então, esse seria o segundo ponto. Esses 2 pontos aí são os principais, com certeza, para dar aula. E você acha que networking entre os professores também é algo importante nesses pontos? Entraria como um terceiro ponto? Olha, sem dúvida nenhuma é importante, mas assim, isso de verdade não foi hora nenhuma parte da minha escolha. Eu não pensei nisso, em momento algum, mesmo. Acho que é importante, sem dúvida nenhuma, mas isso não fez parte da minha escolha. Entendi, às vezes assim, é importante, mas não foi uma das coisas chaves para você escolher. Não, nem pensei nisso, pra ser sincero, nisso, né? nem pensei. Interessante. Mas em relação aos alunos, por exemplo, você acha que o seu consultório, por exemplo, ele é alavancado pelo fato dos alunos te conhecerem? Os alunos, eles sabem do seu potencial, o quanto que você é um bom profissional. Você acha que isso ajuda a alavancar o seu business? Com certeza. Não, com certeza ajuda porque é uma fonte a mais de pessoas que estão tendo contato com você direto ali, né? A questão é que isso daí, você tem que estar na docência por gostar, porque isso trazer pacientes a partir da docência é uma consequência, né? Eu sempre falo isso, o pessoal me pergunta assim, né, que já é formado, Giovanni, você dá aula, você consegue encher seu consultório por causa da faculdade? Gente, eu nem penso nisso, para ser bem sincero, isso nem passa na minha cabeça. Eu sempre falo assim, olha, se você quer dar aula para ganhar dinheiro, para aumentar seu business, não vá dar aula. Gaste seu tempo atendendo, entendeu? Você vai ter mais retorno financeiro provavelmente, Sim. né? Vai, sei lá, para o interior, né? Ou alavanca seu próprio consultório. Assim, eu acho sim que a faculdade me aumenta aqui em relação à demanda, mas eu acho que se eu tivesse investindo meu tempo em outra coisa, talvez alavancaria até mais, entendeu? Entendi. Mas sem dúvida ajuda. Entendi. Mas eu não faço de maneira alguma, não dou aula pensando nisso. Nunca passou pela minha cabeça, na verdade. Entendi, show de bola. Podemos entrar agora em outra parte, que é a parte do consultório, que é algo que eu também tenho curiosidade, acho que o Lucas também tem, porque o Lucas gosta muito dessa parte de empreendimento, né, e tal. A gente estava conversando sobre isso antes da entrevista, desse bate-papo com você, né? Que é o seguinte, você fez a residência na Santa Casa, são 3 anos, né, a residência de dermato. Quanto que você
decidiu investir num consultório? Ou já foi assim, algo anterior à residência? Perfeito. Tipo, vou fazer dermato, e é claro que dermato é muito top no consultório, né? Fazer consultório. Ou você descobriu isso ao longo da residência? E uma segunda pergunta, assim, né? Porque tem a ver. Você teve ou tem experiência trabalhando em hospital terciário, com dermatologia? Perfeito. Ou você trabalha mais no consultório mesmo particular? Perfeito. Então hoje minha demanda é 100% basicamente em consultório e na docência. Hoje eu não lido mais na assistência do ponto de vista hospitalar. Agora, assim, como que funcionou, né, para ter o consultório? Quando que eu cheguei a tomar essa decisão? Bom, gente, a primeira coisa é a gente entender que a nossa profissão médica, na verdade, é uma empresa. Você é uma PJ, né? Então você sempre tem que tomar medidas inteligentes para não quebrar sua empresa. Então, a primeira vez que eu montei meu consultório, na verdade, eu não tinha quase paciente nenhum, estava começando ali, eu alugava consultório hora. Então, fechei um contrato que toda vez que eu utilizasse ali 1 hora, eu pagava X reais para utilizar aquele consultório. Sempre tive muito bem documentado em Excel, em tabela, metrificado, quanto que eu estava ganhando, quanto que eu estava gastando, quanto que eu gastava de produto, quanto que eu gastava naquela hora, para saber quanto que eu tinha de margem para, então, poder mudar para um consultório de fato. Então foi uma decisão pautada muito em métricas. A partir do momento que eu vi que eu tinha uma demanda X interessante, que já um dinheiro entrava, né, e eu tinha uma condição de pagar um consultório meu propriamente dito, foi quando eu tomei essa decisão. Isso tem mais ou menos, agora eu não sei se tem 2 ou 3 anos, estou meio falhado de memória, mas tem por aí, vai, uns 2 anos e meio, por aí. Foi logo quando eu saí da residência, mais ou menos, assim, foi recente. Uma coisa que eu acho muito interessante na faculdade, que eu queria te perguntar, que eu vejo de muitos de meus colegas e tal, é que eles têm uma ilusão de que é muito fácil sair da faculdade, montar um consultório e esse consultório ser de sucesso, ou então montar uma clínica e ela seja de sucesso. Claro que a gente pensa muito no investimento inicial e tal, e eu queria que você falasse, abrisse um pouco sobre isso, como foi a questão do seu investimento inicial, como que você conseguiu montar esse consultório aqui, que a gente deu uma volta e é um consultório de muito sucesso. Né? Vamos lá, então, assim, a primeira coisa é a gente saber, que nem eu falei, que a medicina, a sua prática médica é uma PJ, então você tem que ter muito bem tudo documentado e em métricas para não tomar nenhum passo errado. Assim como qualquer empresa, você, sei lá, vai abrir uma empresa que vende salgadinho. Se a empresa de vender salgadinho, não vai vender 1000 salgadinhos no primeiro mês. Ela vai vender 2 no primeiro mês, depois ela vai crescendo devagarzinho. Então a primeira coisa é ter calma, né? Você começa sempre numa estrutura enxuta e vai crescendo conforme sua demanda vai aumentando. Então, assim, ter consultório, gente, ter demanda hoje no mercado médico, de modo geral, por isso que eu falo em qualquer especialidade, não só na dermatologia, não é fácil. Foi uma coisa que eu vim construindo aí ao longo de 3 anos. De fato, pensando assim, foi de fato rápido. Mas foi sofrido também. Empreender demanda muitos sacrifícios mentais, psicológicos, financeiros, arriscar. Coisa que nem todo mundo está disposto para fazer. Mais um adendo aqui, gente. Esqueçam a facilidade da medicina do ponto de vista de mercado. Vou fazer tal especialidade, vou fazer dermatologia e vou ganhar muito dinheiro com dermato. Esqueçam essa ilusão mesmo que as coisas são fáceis. Se você não se dedicar do ponto de vista assistencial técnico e também não se dedicar do ponto de vista de gestão, vai ser difícil crescer. Fato. Hoje em dia, ser especialista não garante mais ninguém. Ninguém. Eu sou especialista. Isso não garante mais ninguém. Nenhuma especialidade. Eu sou, dentro desse assunto ainda, eu sou uma pessoa que hoje, estou no 8º período, estava até conversando com o pessoal antes aqui, eu tenho tendência à especialidade clínica, porque eu gosto muito de relação com o paciente, né, e tal. Não que as cirúrgicas não existam, né, mas a clínica isso é mais visceral. E eu ainda escuto de muitas pessoas, quando eu peço conselho, que, cara, especialidade clínica não dá dinheiro. Não dá dinheiro, você vai trabalhar muito, vai trabalhar muito, só se você, seu consultório bombar e daqui a não sei quantos anos, e a cirúrgica você já faz o procedimento, já pão e tal. Uhum. Qual é a sua opinião sobre isso? Porque eu sei que essa é uma dúvida minha, mas de muitas pessoas. Direto a gente conversa sobre isso na faculdade. Perfeito. O que você acha? Bom, eu acho, muitas pessoas vão achar que eu estou falando uma besteira. Eu acho, na verdade, as especialidades clínicas hoje, no cenário hoje, Corte Brasil 2026, muito mais fácil de você crescer do que as especialidades já particulares, do que a dermatologia, do que a plástica. Isso por quê? No mercado já consagrado do particular, da cirurgia plástica, da dermatologia, da oftalmologia, a gente já tem médicos que são muito bons, tanto do ponto de vista assistencial, que na clínica a gente também tem, claro,
mas também do ponto de vista de gestão, pessoas muito grandes que já estão empreendendo há 20 anos dentro da área. Nas outras áreas clínicas, as clássicas aí, as subespecialidades que a gente conhece, isso é ainda uma coisa em nascimento. A gente não vê muitos empreendedores dentro dessas áreas. Então, acho que é um mercado muito mais amplo. Hoje, o mercado, vamos dizer assim, privado, né, de estética, vamos colocar a área que eu trabalho, é um mercado que tem muita gente empreendendo e muita gente muito boa. Então, você tem que, vamos dizer assim, lutar ali para conquistar o seu pedaço da pizza, né? Nessas outras áreas clínicas, eu acho que o pessoal ainda não despertou para o empreendedorismo. Então, eu acho que, na verdade, as especialidades clínicas têm um maior potencial de crescimento nisso daí. E, além disso, também, as especialidades clínicas, o seu paciente é um paciente recorrente. É importante a gente colocar isso. Um paciente, por exemplo, cirúrgico, ele opera com você uma vez e ele some, porque ele não vai operar lá de novo. Ah, vou tirar uma vesícula. Ele não vai tirar de novo com você a vesícula porque ele tirar dele já, né? Então, sei lá, o paciente cardiológico, ele é um paciente ad eterno. Crônico, né? Crônico, tá com hipertensão arterial crônica. Você não vai dar alta para ele nunca. Tudo bem, pode passar o retorno dele de 6 em 6 meses, ano em ano, mas ele ainda vai ter indicação de ir no cardiologista. Então, eu acho que quem empreende nessa área, empreende bem, ainda tem muito espaço de crescimento, muito mais do que as áreas cirúrgicas. Ótima notícia, né? Eu pensei numa pergunta que eu acho que ela pode ser até polêmica, assim. E, bom, isso é bom. Tem uma pergunta, assim, aqui, entre as perguntas que a gente fez, uma mais polêmica, que é o seguinte. Cirurgia, clínica e tem as outras áreas. Por exemplo, anestésio, radiologia, patologia, que são áreas, ao meu ver, eu gosto muito desse assunto, sabe? De estudar as especialidades para tomar uma boa decisão. Até porque, parênteses, eu entrei na faculdade com 26 anos, vou formar com 32, 33, não estou tão velho, mas assim, mais velho que o normal, né? Então eu quero tomar uma decisão certa, assertiva, né? Assim. E aí, essas outras que eu falei, tirando cirurgia e clínica, eu vejo essas especialidades como prestadoras de serviço, sabe? Medicina intensiva, emergência. E eu fico pensando, cara, como empreender? Como uma pessoa que escolhe anestésio vai empreender? Tirando medicina da dor, por exemplo, que eu sei que o pessoal fala. Medicina intensiva, como que a pessoa vai empreender? Você acha que essas especialidades que eu falei, que não são nem cirúrgicas nem clínicas, elas são de fato apenas prestadoras de serviço ou você enxerga margem para empreendimento, empreendedorismo nessas áreas? Com certeza há a possibilidade de empreender. Tudo dá para empreender, sem dúvida nenhuma dá. Agora, com certeza essas áreas são bem mais difíceis, porque elas dependem de uma estrutura hospitalar. Como que você vai empreender dentro da medicina intensiva se você precisa de um CTI? E você não vai ser dono do CTI, vai ser uma estrutura hospitalar que vai te fornecer aquilo ali. Então, e normalmente a cobrança, né, normalmente vem pelo parte do hospital, por plano de saúde. Então é muito difícil de fato empreender. Agora é possível, agora tem que sentar, pensar, desenvolver, não é fácil mesmo não. Empreender nunca é fácil, mas é possível. Mais difícil mas mais difícil. Você tocou num ponto aí que é plano de saúde. Você, como dermato, formou lá na Santa Casa, caiu no mercado. Você atende plano de saúde? O que você acha de atender plano de saúde? Você acha que é ruim ou é necessário? É um mal necessário ou é algo que... Não, é bom, acho que dá para construir carreira atendendo sempre, que é um outro ponto polêmico, é um outro ponto que algumas pessoas falam, pô, sai do plano de saúde o quanto antes, enfim. O que você acha sobre isso? Olha, eu particularmente nunca atendi plano de saúde. Acho, na verdade, que não existe resposta certa. Olha, não tem que ir para plano, tem que ir para plano. Tem que ir muito da realidade sua atual, financeira, de sua inserção no mercado, né? Quando eu saí da residência, por eu ser de BH, tinha uma facilidade também que meus primeiros pacientes ali foram conhecidos, né? Então, para começar aquilo ali, eu não precisei do plano de saúde, eu já conseguia minimamente tirar meu consultório. Né? E fora isso também, eu sabia onde eu queria chegar a médio e longo prazo. Isso a gente sempre tem que ter em mente. Não tem problema nenhum você atender plano a vida inteira. Aonde você quer estar daqui a 3, 4, 5 anos? Você quer estar atendendo o plano de saúde? Tem gente que ama e tá tudo certo, isso não tem problema nenhum, gente. A questão é, olha, daqui a 3, 4, 5 anos eu quero estar, sei lá, atendendo particular uma consulta de 1 hora. Você já tem que se programar para isso. Então, não acho que tem resposta certa, não acho que tem resposta errada. Na minha concepção, eu fiz desde o começo apenas particular mesmo. Show de bola. E nós estamos aqui em Belo Horizonte, né? Nós três aqui somos crias das ciências médicas, né, em BH, e o mercado em BH em relação à medicina no geral, em relação às especialidades. Você pode citar alguns exemplos de especialidades que você acha que estão, cara, muito saturadas aqui
e outras que você vê uma certa carência? Perfeito. Assim, eu acho, de modo geral, gente, eu acho que o mercado médico como um todo está saturado, tá? Não vou falar para vocês que existe uma área que não esteja. Estamos falando de 2030, a gente ter o quê? 1 milhão de médicos no país, a gente está falando de 0,5% da população sendo médico, né? Não cabe a gente falar aí que não tem médico. Tem. Ainda mais nos grandes centros, a gente sabe que tem muito em qualquer área. Agora, eu acho que existem certas áreas que estão mais saturadas do que outras, certamente, né? Principalmente essas áreas, vamos dizer assim, do mercado particular, da parte estética. Eu acho, por exemplo, que a área de dermatologia mesmo, né, está muito mais saturada do que outras especialidades clínicas, por exemplo. As especialidades clínicas que são muito específicas, eu acho que ainda sofre uma saturação, vamos dizer assim, menor. Ainda sofre, mas menor. Por exemplo, sei lá, reumatologia é uma coisa muito especialista, né? Reumatologia você não acha em qualquer canto, tem poucas vagas de residência. Então, eu acho sim que existe uma saturação menor nessas áreas. Otorrino, por exemplo, a gente tem poucas vagas de residência também. Então, eu acho que esse mercado sofre uma saturação menor. Não que não sofra, sofre. Show de bola. Eu colocaria essas: otorrino, neurocirurgia, mercados, vamos dizer assim, que tem uma menor quantidade de vagas e disponibilidade e também que são menos invadidos. Porque a dermatologia tem pouquíssimas vagas também, mas é um mercado muito invadido. Mesma coisa da cirurgia plástica, né? A gente vai sair norma aí que outros profissionais não médicos vão poder fazer cirurgia estética facial. Então, acaba que isso também conta para a saturação do mercado. Você falou muito de carreira aí, de questão de tempo, de gestão de tempo. Vamos dar uma viajada aqui, assim. Se fosse para você pensar mais ou menos daqui 5, 10, fazer planos para o longo prazo, pensar como essa questão da medicina no geral, questão da residência, questão que cada vez está ficando mais difícil a residência, como que você enxerga daqui 5, 10, 15 anos, tanto a sua vida pessoal aqui dentro do seu consultório, dentro do seu empreendimento, como a questão da medicina no geral, assim. Perfeito. Bom, primeiro a medicina no geral. Isso daqui é achismo, tá, gente? Primeira coisa, não existe certo aqui, é minha opinião, né? Vão ter pessoas aí que vão divergir. Aqui a gente está para viajar, para você falar a sua opinião. E também, se você quiser colocar inteligência artificial, o que você pensa sobre isso, tecnologia, perfeito, inovação, você pode incluir aí na... Depois a gente pode entrar em inteligência também, a gente pode entrar nisso. Eu acho que o mercado médico futuro, que eu falei, é achismo meu, minha leitura de mercado, a gente vai ter 3 divisões aí de médicos, tá? O médico que, vamos dizer assim, não é bom tecnicamente, isso daqui eu não vou colocar quem seria bom, quem não, cabe a interpretação de cada pessoa, né? A formação de cada pessoa, o que cada pessoa pensa, né? Essa pessoa acha que está fora do mercado, está muito saturado, é mais do mesmo, não tem nenhum diferencial. A gente tem o segundo médico, que eu acho que é um médico muito capaz tecnicamente, mas é um médico que não quer empreender. E, gente, tá tudo bem com isso. A gente fica vendo aí na internet, contra a CLT, vamos empreender para não ser... Acho que isso... Tem pessoas que servem para o empreendedorismo e tem pessoas que não querem e tá tudo bem, né? A gente tá nessa onda que só tem que empreender. Gente, empreender envolve riscos financeiros, psicológicos, dedicação, e nem todo mundo está disposto a fazer isso. Então, acho que esse segundo grupo de médicos é um grupo de médicos muito técnicos, muito qualificados. E o terceiro grupo de médicos, que é um grupo de médicos do empreendedorismo. É um grupo de médicos que estão preocupados em fornecer o máximo de atenção para o seu paciente, em todas as pontas da chegada do paciente, oferecer o melhor para aquele paciente e vão empreender, arriscar para aquilo. E essas grandes clínicas, esses grandes médicos vão criar clínicas maiores e vão contratar esses técnicos super competentes para trabalharem em conjunto. E eu acho que vai ser uma mão de obra extremamente valorizada. Acho que essas clínicas grandes vão disputar a etapa ali, esses profissionais qualificados. Acho que a gente vai dividir nesses três grupos aí. O empreendedor, sim, o qualificado, extremamente qualificado, que vai ser disputado e vai ser bem remunerado, e o, vamos dizer assim, que não conseguiu inserir no mercado. Aproveitando aí que você está falando de futuro, vamos continuar falando um pouco da AI, das inteligências artificiais. O que você acha disso? Como que você acha que isso pode impactar na medicina? Bom, isso também é futuro, né? Não dá pra gente garantir nada. Minha visão de inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, vem para somar, vejo isso como super bem-vindo, vem para somar em diversas etapas da medicina, do ponto de vista da assistência, do ponto de vista da burocracia de papéis, do ponto de vista de fluxo hospitalar, acho que vem para somar, bem-vindo. Muitas pessoas estão com medo e acham que a inteligência artificial vai substituir. Eu, de verdade, não acho. Por quê? Sempre que a gente procura um médico, a gente procura um médico para transferir a responsabilidade. Bom, eu tô lá com um problema, sei lá, acho que eu tô com câncer. Bom, mas será que eu tô com câncer mesmo? Será que eu vou confiar na inteligência artificial? Você procura o médico para transferir a responsabilidade para ele. Olha, você que é super técnico aí, estudou anos, eu estou realmente com problema? Eu estou realmente com câncer? Isso vale para todas as áreas. Você joga lá no chat GPT.
tô sentindo isso, isso e isso. Aí o chat GPT fala assim, você tá com isso ou com isso. Você fala assim, pô, será que eu tô mesmo? E a consequência de eu bancar essa ideia aqui só pela inteligência artificial? Não é uma pessoa que tá me falando, é um robô. Então essa pessoa vai procurar um médico para transferência de responsabilidade. Então não acho que a inteligência artificial vem para substituir, acho que nunca vai substituir, ainda mais o brasileiro que tem essa questão do calor humano, da relação médico-paciente importante, mas sem dúvida nenhuma vem para somar. Uma coisa que é muito legal que você falou do ChatGPT, quando as pessoas pesquisam, é engraçado que no final de toda a resposta ele sempre fala essa questão assim, mas é necessário que você procure um médico. Então é muito interessante isso que você falou da questão de transferir a responsabilidade. Eu já pensei nisso em relação à rádio, por exemplo, radiologia, né? Que o pessoal fica falando que vai ser a primeira especialidade que vai sair fora. Eu escuto isso tem uns 20 anos, eles estão aí. Quem que vai laudar lá, e vai ninguém, assinar? Ninguém, né? Exatamente. Quem que vai falar assim, ó, você tá com câncer X, você tá com ABC X, é o robô? Você vai transferir a responsabilidade para um robô? Isso também, gente, tem implicação jurídica. E se o laudo for errado, quem responde? Entendeu? Tem que ter uma regulamentação jurídica e bem documentada para isso também. Então a inteligência tem que ser muito assertiva, tem que ter um padrão, senão vira terra sem lei. Show de bola. Tem uma pergunta que eu acho que é legal um dermato responder, que é o seguinte, existem outras profissões, para além da medicina, da área da saúde, tipo odonto, biomedicina, nutrição, outros colegas, né, da área da saúde, que têm feito alguns procedimentos relacionados à estética. E há, assim, uma controvérsia nisso, existem pessoas que criticam, né, porque não são médicos, e se o paciente tiver alguma complicação, alguma intercorrência, eles não são médicos para poder atender essa complicação. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, o quanto que isso prejudica a dermato, o quanto isso é perigoso, ou se não tem nada a ver também, se a sua opinião é diferente disso, o que você acha? A minha opinião em relação a isso é que existem regulamentações em cada profissão no Brasil. Se a gente abre que todo profissional pode fazer qualquer coisa, a gente vai ter problema em várias áreas. Então vamos supor, eu sou dermatologista e quero, sei lá, fazer um clareamento dental. Não é minha área, tudo bem. Mas se eu faço um curso online de 20 horas para clareamento dental, não poderia? Né? Eu não estudei anatomia também, não é isso? Então, cai primeiro num problema jurídico. E outro, segundo problema, um problema muito mais ético, né? De assistência médica, que é o foco aqui. Então, assim, o especialista em pele, o dermatologista, que é o especialista em pele, a pessoa que estudou 3 anos, pelo menos, na residência, fora ou depois, para saber tudo ali de pele, né? A gente tem que estudar mais ainda depois da residência. Aí eu te falo, será que um outro profissional que estudou X horas ali num curso online, num curso presencial de final de semana, a base dele toda de faculdade é de outra coisa, ele de fato sabe pele? Né? Então, acho que de fato ele está entregando o melhor para o paciente dele. Então, acho que isso traz implicações. E outra também, terceira implicação importante é a segurança do paciente. Onde está a segurança do paciente nisso daí? A gente sempre tem que prezar pela segurança do paciente, né? Então, assistência médica completa. O dermatologista, antes de mais nada, ele formou-se médico, depois formou-se dermatologista, né? Então, assistência médica faz parte da rotina do dermatologista também. Show de bola. Concordo, assina embaixo. E por último, para a gente fechar aqui, queria que você contasse um pouquinho do seu lifestyle fora da medicina. Tanto em época de férias, quanto no dia a dia da rotina, algum esporte que você faz, alguma viagem que você gosta de fazer, se tem algum hobby diferente que você gosta de fazer. Conta pra gente aí. Bom, de hobby, eu adoro jogos, videogames, que nem eu falei quando era criança, eu programava jogo, adorava. Então tem esse hobby, varia em jogos de tiro, jogos que de jogo futebol. você joga aí? Atualmente estou jogando Battlefield. Legal. Já joguei COD demais, enfim, mais hoje mais jogo de tiro e o FIFA também, às vezes eu jogo. Tenho 2 cachorrinhas lá em casa também, eu e Raquel, então a gente interage com elas diariamente, nossos xodós lá. De esporte, faço musculação quase todos os dias, um dia ou não da semana que eu não faço, e também bicicleta eu faço aí uns 100, 120 minutos por semana. Basicamente isso, tem uma turma também que toda segunda-feira, hoje inclusive a gente vai encontrar, de jogo de tabuleiro à noite. Legal. Só os nerds lá jogando. É legal demais. É isso aí. E viagem, isso é um cara que gosta de Gosto fazer? muito de viagem, faço sempre viagem com família, com Raquel e com amigos. Tem uma viagem pra cada, e sempre que possível, né? Ótimo. Você falou de jogo de tabuleiro, o que você joga? Toda segunda-feira, Catan. Eu ia perguntar assim, você já jogou Catan? Toda segunda, hoje tem Catan. Show de bola, maravilha. Gente, eu queria, né, o Lucas falou que essa foi a saideira, né? Eu queria agradecer o Dr. Giovanni, esse cara 10 aqui. Eu falei com o Lucas, falei, cara,
ótima escolha para o 01 aqui das nossas entrevistas, nosso bate-papo. É um cara super simpático, competente, né? E, enfim, muito feliz mesmo. Acho que vocês vão gostar do conteúdo. Agradeço a oportunidade, foi super legal, o prazer foi todo meu. Valeu demais. Isso aí. Nos vemos numa próxima, né, gente? Inclusive, se vocês quiserem deixar aí recomendações de pessoas para a gente poder trocar essa ideia, né? Fiquem à vontade. Valeu! Tchau, tchau!